Direito Administrativo na Prática, série Fica a Dica. Eu sou a professora Ana Mendes, mestre em Ciências Jurídicas e Sociais, 21 anos de serviço público. Aprenda com quem faz. Vamos lá? Dica número 26, licitações. Modalidade concurso na Lei 14.133 de 2021. E aí, mudou alguma coisa? Vamos ver agora. Bom, nós estamos aqui transcorrendo ponto a ponto cada uma das modalidades da 14.133, tá? Então agora nós vamos ver aqui a modalidade concurso, tá? Para fechar esse ciclo. Lembrando que o parágrafo 1º do artigo 28 prevê os procedimentos auxiliares às licitações e contratações. Tá? Então, você pode verificar se é o caso de utilizar algum daqueles procedimentos. Tá? E que o parágrafo 2º veda a criação de outra modalidade de licitação, bem como a combinação entre essas modalidades, criando aí um terceiro ser inexistente. Não pode sair misturando. Então, vamos lá. Foco no concurso. Bom, conceito de concurso está no inciso 39 do artigo 6º. Modalidade de licitação para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, cujo critério de julgamento é o quê? Melhor técnica ou melhor conteúdo artístico. E, selecionada a melhor proposta, o vencedor vai receber o quê? Um prêmio ou uma remuneração, tá? Então, vejam que ela é uma modalidade diferente, tá? Inclusive em termos de finalidade, né? Das outras modalidades de licitação, tá? Vamos lá. Exemplos de licitações feitas na modalidade concurso, que muitas vezes os senhores nem reparam que é uma licitação. Por quê? Porque o concurso, ele pode ser usado para escolher, por exemplo, um projeto arquitetônico. Não é verdade? Para você ter um projeto básico visando uma licitação futura, né? Um trabalho técnico, um trabalho científico, que aí se aproxima muito, de fato, do que você pode chamar de uma prestação de serviço. Mas o concurso, ele tem um viés de incentivo. E ele é muito utilizado para incentivar setores como educação, sustentabilidade, tá? Fins sociais, não é só o menor preço que importa, tá? Economicidade não é o único valor legal, constitucional, que é estimulado pela licitação. Nós temos outros valores jurídicos e o concurso entra muito nisso. Então, primeira coisa que eu vou destacar, aquele concurso para contratação de pessoal não é esse concurso aqui, tá? Ele tem regulamentação própria, fundamento constitucional, mas não é essa modalidade. Então, não é um exemplo de licitação. Corta ele daqui. Concurso para escolha do projeto arquitetônico, por exemplo, da cidade de Brasília, que foi vencido por Lúcio Costa, é um exemplo de licitação na modalidade concurso, tá? Outro, lembra aqueles concursos de monografias jurídicas que a gente costuma ver, que são abertos pelos tribunais, por entidades do governo? É licitação. Sabia que é uma licitação? É uma licitação. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. Por exemplo, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, né, que criou aí o primeiro prêmio ministro de concurso de monografia em 2001. A Emerge, a Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, junto também com a Procuradoria-Geral do município, tá, da cidade do Rio de Janeiro, se juntaram e criaram aí um concurso de monografia jurídica em 2012, né, prêmio Ricardo Lobo Torres, tá? Eu citei aqui também a Assembleia Legislativa de Goiás, que criou um prêmio Alego de Fotografia, veja que é um estímulo à cultura, tá? O tema era Um Olhar pelas Janelas, foi em 2020, quer dizer, já não é um concurso de monografia, é um concurso de fotografia, uma coisa diferenciada, tá? E também eu poderia citar aqui a Secretaria do Tesouro Nacional, com um prêmio, promovendo aí prêmios para artigos na área de finanças públicas e soluções em ciências de dados, inteligência artificial, aplicados a finanças públicas, foi promovida aí agora, em outubro de 2022,
tá? Então você poderia, por exemplo, fazer uma Olimpíada de matemática na sua área de educação para incentivar as crianças, né, a desenvolver, a estudar, a competir, até porque o concurso, gente, não é só o vencedor que ganha. A partir do momento que todo mundo que entrou ali se propôs a construir um trabalho, colocar um projeto ali, a pessoa já melhorou, né? Já contribuiu, já teve que parar para estudar, produzir, ela já contribuiu para o seu próprio desenvolvimento pessoal. Então, independente dela não ganhar aquele primeiro prêmio, primeiro, segundo, terceiro colocado, já houve uma evolução ali do ser humano que está por detrás disso. Então, você de fato consegue promover educação, cultura, né? E uma série de coisas, tá? Então, vamos seguir. Ainda dentro do concurso, né, com toda a sua peculiaridade, vamos ver agora pontos do edital. O artigo 30 da 14.133, ele exige aquelas 3 coisinhas ali, que também estavam previstas na 866, tá? Estava lá no artigo 52. No edital você tem que dizer qualificação dos participantes, a forma de apresentação do trabalho, tá? As condições para realizar esse trabalho, que devem ser observadas, e informar qual vai ser o prêmio ou a remuneração a ser dada ao vencedor, tá? Se o objeto do concurso for a elaboração de um projeto, o edital deve prever que o vencedor vai ceder para a administração todos os direitos patrimoniais relativos a esse projeto e autorizar que essa execução ocorra conforme o juízo de oportunidade e conveniência da autoridade competente lá na administração. Ele não pode ficar criando restrição. Não pode mudar o meu projeto, não pode mudar essa cor. Não, ele vai ser totalmente entregue, tá? Então, isso aí está previsto lá no artigo 111 da Lei 866 e também no parágrafo 2º do artigo 52 de 866. O que eu quero dizer? Isso já existia, tá? Então, não é uma mudança, tá? Só que agora está em outro lugar. Está lá no artigo 30. Além disso, o edital tem que prever o critério de julgamento, que tem que ser ou melhor técnica ou conteúdo artístico. E aí vem o desafio de criar critérios objetivos. Isso tem que estar no seu edital. Qual é o critério que vai ser utilizado, os pontos que vão ser verificados, tá? Para poder julgar os projetos. Lembrando que pode ser um concurso internacional, tá? Assim como as outras modalidades também podem ser internacionais. Então, atente aí para o seu edital para informar assim, como vai se dar a participação de estrangeiros, tá? Entidades estrangeiras, se for o caso. Lembra que o edital define a regra entre as partes, tá? Bom, além disso, o que os senhores na prática vai montar lá o edital do concurso? O que não pode deixar de observar? O prêmio ou a remuneração de um concurso, ele tem natureza de incentivo, tá? Ele não é necessariamente uma contraprestação, tá ok? Segunda coisa, não existe a celebração de um contrato, nem de uma ata. Na verdade, a prestação do serviço, se é que nós vamos poder falar em prestação de serviço, ela ocorre antes da homologação e do pagamento. Então, você tem uma total inversão. A pessoa presta o serviço, não sabe nem se vai receber. Outra diferença muito importante, o preço, ele é fixado no edital. É o prêmio. Tá? Então, você não vai ter uma disputa. Não existe uma fase de lances. Você coloca a proposta, que é o projeto, mas não tem a fase de lances. Tá? O premiado, aquele que for vencedor, principalmente se for um concurso para selecionar um anteprojeto, um projeto básico, um projeto executivo, visando uma licitação futura para construir o objeto desses projetos, ele não vai poder participar da licitação futura visando executar o seu próprio projeto, tá? Tá lá no artigo 14, inciso 1º da 14.133, ele é impedido. Mas ele pode ser contratado para prestar consultoria, auxiliar a comissão de contratação, sabe, naquela avaliação da amostra, avaliação do projeto, e também para fiscalizar a execução desse projeto que ele desenvolveu, tá? Mas para executar não pode. Outro ponto importante, a banca de julgamento. Como que vai ser a escolha dos membros que vão fazer o julgamento, que vão participar da banca? Se o seu critério for melhor técnica,
vai estar previsto lá no artigo 37, parágrafo 1º da 14.133, uma banca de no mínimo 3 membros, que pode ser composta por servidores efetivos. E a lei fala o tempo todo, empregados públicos. Tá? Tem a mentalidade, depende do regime estatutário ou seletista do ente, tá? Tem que ser efetivo, funcionário público efetivo. Além disso, no inciso 2º diz o seguinte: profissionais contratados por conhecimento técnico, experiência ou renome na avaliação dos quesitos especificados no edital, desde que seus trabalhos sejam supervisionados por profissionais designados conforme o disposto no artigo 7º dessa lei, que fala do agente de contratação, tá? Então é o seguinte, a gente tem aqui uma comissão de contratação que permite, faz referência a contratar um terceiro que não é servidor, em razão do conhecimento técnico, experiência ou renome para compor essa banca de melhor técnica, tá ok? Lembrando que para a isonomia não deve haver identificação, tá? Isso não está escrito na lei, é uma prática administrativa e jurídica. Se vocês forem pesquisar na internet, vocês vão achar aí pseudônimo, uso de pseudônimo. Hoje nós temos outros recursos para desidentificação de trabalho, né? Até as revistas, recebimento de artigos científicos, já tem várias técnicas aí de informática que permitem desidentificar. Bom, rito, que eu quero destacar aqui. O artigo 17, ele lista o rito comum, qual é o procedimento a ser adotado por todos os procedimentos licitatórios, todas as modalidades. E aí, o que nós vamos fazer? Tudo vai seguir esse caminho, a não ser que a lei apresente em outro dispositivo uma exceção, tá? Então, a lei não fala nada do rito procedimental a ser seguido na modalidade de concurso, o que vai jogar o nosso procedimento para dentro do artigo 17, com aquelas etapas que estão lá: preparatória, aviso de edital, propostas e lances, julgamento, habilitação, fase recursal e homologação. E aí eu começo aqui a tecer as críticas, porque como a lei não previu nada, jogou no artigo 17, ela deveria ter previsto alguns dispositivos excepcionando casos que não são aplicáveis. Primeiro caso é esse aí, não tem fase de lance, né? Não tem, você coloca o projeto, depois vai selecionar o melhor vencedor, não vai ter uma disputa de preço. O preço está fixado no próprio edital. E aí nós não temos um dispositivo excepcionando não cumprir essa fase de lance. A administração vai ter que fundamentar no processo que essa etapa é incompatível com a modalidade de leilão. Não esqueça de fazer isso para que você não seja questionado por algum controle interno ou externo a posteriori, tá? Já coloca logo isso dentro do seu processo. A segunda questionamento que eu faço é que nem sempre nós vamos poder falar aí de uma habilitação, de fase de habilitação, tá? Pelo menos não em todas as suas vertentes. Habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, social, tá? Técnica, econômico-financeira, nem tudo vai se aplicar. E aí, nós não temos na legislação uma exceção para essa habilitação, tá? Vai ter que ter uma justificativa. A habilitação técnica. Nós podemos visualizar aqui um concurso, por exemplo, de monografia para bacharéis em direito. Então, posso exigir nesse edital uma habilitação técnica que é demonstrar ali a profissão, né? O título, o diploma de bacharel para participar, tá? Então, podemos falar de uma qualificação técnica, se for o caso, mas tem vários casos que não vão ser compatíveis, tá? E aí, dependendo de como você montar esse concurso, nós poderemos sim, nesse caso, ter uma inversão de fases, tá? Vai depender de quê? Se você vai botar que o seu edital vai olhar os requisitos para a participação antes de julgar o melhor trabalho. E aí você tem uma inversão de fases. Não esqueça de prever no seu edital essa inversão de fases, tá ok? Bom, eu queria colocar aqui que saiu da lei, eu estava vendo isso de uma forma negativa. Por quê? Porque
Porque a Lei 866, no artigo 32, parágrafo 1º, ela previa a possibilidade de dispensar documentos de habilitação, no todo ou em parte, para a modalidade de concurso. Esse dispositivo foi suprimido, ele não existe mais. E aí nós estamos aí com essas etapas aí, inclusive a habilitação, sem essa previsão legal, porque era uma discricionariedade. A gente poderia ali justificar, já estava previsto, nós não seríamos, como administração, questionados por ter liberado parte da habilitação, tá? Já estava evidenciada a discricionariedade de acordo com o objeto, basta justificar. Nós não temos mais essa previsão, tá ok? Bom, e aí eu pergunto, a fase recursal, vai ter recurso? Concurso não costuma ter fase de recurso, né? Tem um julgamento e aí avalia o artigo científico, avalia o trabalho, a monografia. Não costuma ter uma fase de recurso, não costuma divulgar um resultado com a pontuação de cada um, tá? Então, assim, não deixem de prever no seu edital se vai ter recurso, se não vai ter recurso, bem como de fundamentar se essa fase de recurso é compatível ou não, para poder vincular as partes no seu edital. Mas também, ó, ficou em aberto na nova legislação, tá? A possibilidade de você dispensar a fase recursal que está prevista lá no artigo 17. A homologação é o resultado em si. Bom, para a gente ir para o fechamento, né? Veja que eu estou vindo detalhadamente, entrando aqui no concurso. Eu achei que vale a pena. É uma aulinha completa, não é só uma dica, não. Vocês quase não vão achar nada de concurso na rede, ó. Anota aí, fica a dica. Bom, critério de julgamento. Conteúdo artístico ou melhor técnica, tá? E aí, mais uma crítica. A lei não traz nenhum parâmetro para um julgamento objetivo do conteúdo artístico, tá? Isso vai ficar na mão da apreciatividade aí do Estado, tá? Na hora que montar o edital, de dizer e tentar trazer isso o máximo possível para um julgamento objetivo, tá? A melhor técnica, o artigo 35, ele não vai trazer parâmetro específico para concurso, tá? Mas ele está previsto lá no artigo 35. Além disso, vocês não podem esquecer de olhar o artigo 37, que vai tratar do julgamento por melhor técnica e por técnica e preço, tá? Então, no artigo 37, ele vai trazer parâmetros e vai tentar designar a possibilidade de uma banca renomada para julgar. Se for um critério de melhor técnica, beleza. A gente já leu lá no outro slide, volta um pouquinho. Tá lá previsto você contratar uma pessoa renomada dentro da área daqueles quesitos para poder avaliar, tá? No artigo 37. Mas se o seu julgamento for conteúdo artístico, você não vai poder usar o artigo 37 como fundamentação. Não tem um artigo específico para contratar uma pessoa renomada para fazer um julgamento aí de conteúdo artístico, tá? E aí, o que a gente vai fazer? O que dá para usar para contratar uma pessoa aí com conhecimento para essa banca? Eu sugiro aqui o uso do artigo 8º, parágrafo 4º da 14.133, tá? De 2021. E aí vamos ler aqui. Em licitação que envolva bens e serviços especiais, cujo objeto não seja rotineiramente contratado pela administração, poderá ser contratado por prazo determinado serviço de empresa ou profissional especializado para assessorar os agentes públicos responsáveis pela condução da licitação, tá? Então, você pode tentar usar isso aí, mas nem sempre vai se encaixar. Tá vendo aí em laranja? Uma monografia, uma solução, um outro tipo de vencedor que você não consiga realmente visualizar um bem ou um serviço, já vai ficar um pouco forçoso. Você vai ter que fazer um uso aí por analogia, ou tentar fundamentar bem. Mas existe essa previsão, tá? E outra coisa, se for uma coisa da rotina da administração pública, também já foi por terra, né? Porque nós temos órgãos aí que vivem da cultura, vivem da educação, faz parte daquilo ali, acaba entrando dentro da rotina, tá? E aí, antes, o que eu queria destacar? Nós tínhamos o artigo 51, parágrafo 5º, tá? Na 866. E aí ele falava assim, ó, no caso de concurso, o julgamento será feito por uma comissão especial, integrada por pessoas de reputação ilibada e reconhecimento, né, da matéria em exame, servidores públicos ou não. Nós perdemos essa previsão desse dispositivo, entendeu? E aí eu fiquei assim, poxa, teve uma desregulamentação, de repente teve um descaso, uma diminuição da modalidade de concurso, porque ela não é uma modalidade
diretamente ligada à aquisição e compras de bens, e de repente no projeto, o concurso, esse fim social, educacional, que é aproveitado pelo concurso, acabou ficando de lado. Eu fiquei um pouco pessimista. Mas aí, né, vamos de repente podia estar sendo saudosista, né? Nós devemos criticar o nosso pensamento. E aí eu abri esse tópico aqui que eu vou convidar os senhores a criticar e a pensar comigo, né? E aí o tema é perda de regulamentação legal entre a 866 e a 14.133 nessa modalidade, tá? Então vamos listar as perdas que a gente teve, coisas que eram previstas, regulamentadas e não tem mais. Então o artigo 13, parágrafo 1º da 866, ele dava preferência para que prestação de serviço técnico feito por profissionais especializados ocorresse mediante concurso. Essa preferência não tem mais. Não tem mais. Você pode fazer por uma elegibilidade, mas ele falava, ó, de preferência use o concurso. Não tem mais. O artigo 32, parágrafo 1º, como já foi citado, ele previa a possibilidade de dispensar a habilitação, parcial ou total. Não temos mais isso. O artigo 43, parágrafo 4º da 866, ele previa um rito procedimental. Das licitações, ele falava, olha, se aplica no que couber. A gente não tem mais o no que couber. A gente está caindo direto no rito procedimental do artigo 17, que não explicita essa possibilidade do no que couber, não traz essa discricionariedade da gente juntar uma justificativa dentro dos autos sobre a incompatibilidade. Aí você pode encontrar, por exemplo, uma assessoria jurídica que vai dizer que isso é ilegal, que você não pode, que você vai ter que aplicar todas aquelas fases ali e até inviabilizar o seu objeto. Isso é um percalço. Já a 866 já tratava isso de forma muito mais clara. Além disso, o artigo 44, parágrafo 1º também, da nossa saudosa 866, gente, eu nunca pensei que eu fosse estar elogiando a 866, mas prevê os tipos de licitação, exceto para concurso, tá ok? Então, ele já excepcionava, E aí, eu poderia, por exemplo, no caso aqui do exemplo da Olimpíada de Matemática, eu tinha lá, olha, exceto para concurso, exceto para concurso. A Lei 866, ela tinha esse cuidado de ver que o rito do concurso ele não é compatível com uma série de coisas que nós usamos nas licitações para compras e para alienação, tá? E para fechar, o artigo 51, parágrafo 5º da 866, tinha aquela previsão da banca com pessoas de reputação ilibada e reconhecimento dentro da matéria, que agora está naquele problema lá de você encaixar na melhor técnica, ou então de fazer uma contratação auxiliar para a comissão de contratação, tá? Fazer um daqueles jeitinhos ali que eu citei. Conclusão, para encerrar. A lei nova, 14.133, não inovou, não trouxe nada de novo. Tudo que está previsto já estava previsto na lei 866. Nós temos uma repetição das disposições do artigo 52 e do artigo 111 da 866, tá? É basicamente isso. Há uma desregulamentação que foi feita pela nova lei. E a lei, ela deixa de ser analítica quanto à modalidade concurso, para ser uma lei mais geral e abstrata. E aí, nesse ponto, ela faz isso acertadamente. Se você voltar lá nas suas aulas de introdução ao estudo do direito, né, a diferença de uma norma sintética para analítica, os senhores vão ver que a norma ela tem que ser geral e abstrata, para que seja possível, principalmente, a evolução tecnológica, o respeito à autonomia dos entes federativos, tá? Para que a lei possa ser aplicada em todos os entes federativos como uma lei geral, sem engessar. Então, eu estava lamentando aqui que nós tivemos uma desregulamentação, mas, de repente, de fato, esse é o caminho. Se você aí, agora, o seu estado está livre para regulamentar, para adequar, para usar as ferramentas tecnológicas mais adequadas para fazer aí o seu concurso de uma forma mais compatível com o seu objeto, já que a lei não está amarrando tanto. Basta motivar o ato administrativo, justificar racionalmente, tá ok? Então, acho que essa desregulamentação ela foi um ganho, é um reconhecimento de tomada de poder do poder executivo, de retomada de ação, tá? A respeito à separação dos poderes. E aí, ela aumenta o espaço discricionário nesse sentido da administração pública, que não é uma coisa ruim, tá? É necessário, toda decisão ela guarda sempre algum espaço de discricionariedade. Nenhuma lei tem a capacidade de prever todas as possibilidades concretas da vida, tá ok? Ela, por exemplo, ela não explicitou lá no artigo 17 como ela fazia lá o rito
a exceção do rito lá da 866, mas aí você pode fundamentar e trazer isso como uma norma geral, tá? Bom, e o outro ponto que eu posso concluir é que você teria prejudicado, a lei teria prejudicado um pouco a segurança jurídica do gestor, ao ser um pouquinho mais geral, né? Descer menos a minúcia de detalhes, no sentido de justificar a incompatibilidade do rito ao caso concreto, mediante a motivação do ato administrativo. Você vai ficar sempre dependendo da compreensão do órgão controlador que vai vir depois a rebote aí, verificando o seu processo. Se tivesse na lei, em termos de segurança jurídica, para o gestor que está executando o procedimento, é sempre melhor. Mas aí não fiquem pessimistas, vejam isso como um reequilíbrio entre os poderes, tá? Um respeito à autonomia do Poder Executivo, que é de fato o poder que tem a atribuição constitucional aí de executar a lei, executar as políticas públicas e com isso atender a população. Então nós tivemos aqui entre 866 e 14.133, uma recalibragem, essa é a representação da figura ali, né? Vamos ajustar aqui e trazer para um novo nível aí, tá ok? Gostou? Essa foi a nossa dica, tá? Siga o nosso Instagram, se inscreva aqui no nosso canal, ative a sinetinha para saber toda vez que tiver uma nova aula, tá? Eu sou a professora Ana Mendes, estou aqui para ensinar aquilo que os livros de direito não esclarecem. Aqui é direito administrativo na prática, de quem vive no dia a dia e precisa, sim, resolver os problemas da população como cliente através dos seus procedimentos administrativos, tá? Aprenda com quem faz. Até a próxima.